E aí, gente, podemos começar? Valendo? Vamos lá? Então, né? Gente, excelente noite! Nós estamos aqui no nosso TBcast. Tira a bunda da cadeira e vamos fazer acontecer. Se não agora, quando? Eu adoro falar sobre esta frase, porque ela está no meu livro e quem tiver interesse, a gente vai colocar um link, então manda lá no direct, tá? É a sutil arte de fazer acontecer. Se não agora, quando? E essa pergunta, eu faço essa pergunta todos os dias, para eu tirar a bunda da cadeira, porque senão eu quero ficar lá na caminha, quietinha, e não quero enfrentar o mundo. Mas a gente precisa enfrentar o mundo. E nós estamos aqui no nosso TBcast com o grande patrocinador nosso, a Mix Gráfica Rápida. Com o nosso amigo Luiz, um grande empresário, quironista da cidade de Limeira. Então, gratidão por nos patrocinar, sempre apoiar tudo que a Zaros vem fazendo nessa questão de comunicação visual. Então, um beijo, Luiz, e para toda a equipe Mix Gráfica. E hoje, gente, eu estou meio nervosa porque o negócio vai ser diferente. Né? O TBcast eu estou acostumada, vem a pessoa ser entrevistada, um empresário, e a gente faz a pergunta, a gente conversa, mas hoje falaram que vai ser ao contrário. Então, primeiro, eu vou apresentar a minha parceiraça aqui, ó, Andréia de Melo Chantilly. Chanquete. Vá ter nome assim, hein? Oi, gente, ótima noite. Uma delícia estar aqui, faz tempo que eu não vinha. Tá bonito aqui, né? Ó, o cenário. Uma graça esse primeiro vídeo. E aí, ideia? Só isso que você vai falar? Não, eu tô nervosa também, porque agora mudou o jeito de fazer, né? Seremos entrevistadas. Não, sabe porque a gente já tá metida. Ela treinou lá no PrimoCast. Treinamos lá no PrimoCast e ela já... Estamos chegando É aqui verdade, no nível, é verdade. né? Que mesmo. Legal. E aí, nós temos uma super convidada que vai ter uma incumbência de perguntar para nós sobre o que as pessoas querem saber de nós. Olha que maravilha! Você está preparada, Deia? Mas estou nervosa. Imagina, eu não estou. Nós estamos aqui com a nossa querida Nath Santos. Ela é empresária no ramo de marketing e comunicação da AP Lab. É isso? Marketing, isso né? Mesmo. Que tem uma especialidade que eu achei, vou escrever aqui, ó, de criação de marca e performance. E é uma quironista, Quiron 75, participou do nosso Basílios, nosso curso, né, workshop de liderança, e fala assim, vamos trazer a Nath para fazer perguntas para vocês. Tem bastante pergunta aqui. Olha lá, ó, seja bem-vinda. Obrigada. Agora tá comigo, então, né? Tá com você. Você pode falar mais de você aí, viu? Fazer sua propaganda. Olá, pessoal. Então, tô um pouco nervosa também, né? Primeira vez na frente dessas duas líderes para falar sobre liderança. Então, tem bastante coisa aqui separada para perguntar para elas. Tem pergunta polêmica. Verdade. Acho que já vou começar pela polêmica, inclusive. Agora ela facilitou assim, a vida, né? Tá, facilitou. gratidão. Tudo bem. Eu vou beber aguinha. Já traz a audiência já para o começo. Posso começar? Estão preparadas? Pode. Vamos lá. Então vai. Podemos pedir ajuda para universitários? Pode. Me senti nisso. Vou bater aqui. Pergunta primeiro, tem que bater aqui. O que você acha, Nath? Um sininho. Um sininho. Quem bater primeiro responde. Então vamos lá. Para que eu considero mais polêmica aqui, tá? Qual que é o maior medo de vocês como líderes? Uau! Nossa, começamos bem, né? Eu acredito que o maior medo é a gente não conseguir influenciar a nossa equipe. Porque se a gente parte do início, que um líder é um grande influenciador, ele é uma grande inspiração, ele passa a ser um modelo nesse cotidiano. Então, se eu estou sendo líder dentro de uma empresa, e quando a gente fala de líder, né, Nath, pode ser líder nas nossas relações pessoais, profissionais, um líder familiar. Então, assim, se a gente não está sendo essa influência positiva, fazer que a nossa equipe
que as nossas relações, que as nossas famílias, filhos, enfim, né, maridos, esposas, companheiros não cresçam, a gente não faz esse papel das pessoas que estão ao nosso lado crescer, eu acho que seria uma grande preocupação de uma liderança. Não ser um líder estagnado, né? Estagnado, ele não é um líder, né? Porque o líder ele tem que trazer essa motivação, essa influência, essa inspiração. Eu coloquei aqui, até para não esquecer, acho que traduzindo o que a Simone fala, é entrar na zona de conforto, que é um grande risco. Aí você não aprende de buscar conhecimento, você não aprende na questão de aprender com o erro, de aprender com o outro. Então, a zona de conforto é um tremendo risco, na minha opinião, no sentido de liderança. É um lugar que o líder não pode ficar nunca. Jamais. Nunca. Se ele quer ter sucesso, ele precisa se tirar da zona de conforto todos os dias. E acho que eu vou abrir outra brecha aí, porque todo mundo quer ir aumentando os degraus na vida, alcançando melhores patamares. E para alcançar melhores patamares, eu vou exercer cargos maiores, né? Então, as pessoas às vezes têm uma inversão de que quando ele for líder, ele vai se preparar. Vai ficar quieto, não vai preparar, né? Vai estagnar. Vai chegar um momento e pronto, vira líder. Não é. Então, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente tem essa influência, mais responsabilidades a gente tem para o nosso time e para as nossas relações. Legal. Eu acho que isso casa muito com essa pergunta que está aqui na minha frente, que é a as principais características de um líder. Então, a gente já sabe que não pode ser uma pessoa estagnada, né? Isso. Não pode ser uma pessoa que não tem influência sobre as outras pessoas. Então, quais são as características assim, que vocês enxergam como líder? Eu vou falar, então, da questão da estagnação sobre o conhecimento. Eu acho que vem muito de encontro, porque quanto mais você quer ter resultados extraordinários na sua vida, quanto mais um líder quer que o seu time seja engajado, proativo, ele tem que ter conhecimento. Por quê? Nós falamos muito que quando eu não tenho um repertório de conhecimentos, eu não tenho condições de tomar decisões naquele momento. Então, se um líder, né, a gente sempre fala isso, se um líder para de buscar conhecimento, ele tem que parar de liderar. Então, acho que o grande movimento da liderança é buscar o conhecimento. Mesmo, eu já sei disso, eu faço isso. Então, é uma máxima lá nas Aros também. Eu com a Andréia, a gente se coloca nisso, que a gente precisa fazer de 1 a 2 cursos no ano, ter um investimento para o nosso conhecimento, mesmo que a gente vai lá, escutou a mesma coisa, mas nos alimenta de outros tipos de informações, de saber que a gente está no caminho certo e também a motivação, a conexão com as pessoas. Então, acho que o conhecimento ele é fundamental para essa influência, né? Concordo. Então, e acho que o conhecimento engloba ter uma ação, ter resiliência, habilidade com pessoas. Mas se ele não buscar esse conhecimento, ele não vai ter nenhuma das outras. Então, eu colocaria conhecimento e ação. Conhecimento e ação. Ação. Porque a diferença, né? Que assim, qual é a diferença entre informação e conhecimento, né? Então, todos nós estamos tendo informação aqui. Quem está nos ouvindo, né, vai ter alguma informação, vai ter o conteúdo. Mas só se torna conhecimento, olha que bacana, na prática, se tiver ação. Se não tiver ação, só ficou na base da informação. Então, os dois são importantes. Eu buscar informação e ter a ação para ter esse conhecimento realmente aplicado no dia a dia, né? E a Andréia falou sobre o líder saber lidar com pessoas e processos. O líder também precisa. O líder, ele lidera, ele tem que estar com pessoas. Ele tem que fazer a liderança das pessoas para ele conseguir gerir processos. Então, são duas pontas que precisam se unir a todo instante. Não tem o mais importante e o menos importante. Não, mas precisa ter uma igualdade das partes. Se o líder sabe muito de processos, mas não entende de pessoas, como as pessoas executarão esses processos? E se ele sabe muito de pessoas, mas não de processos, como ele vai direcionar essas pessoas? Então, fica muito perdido. E talvez é aquela soma de hard skill com soft skill. Então, a hard skill é ter a competência técnica, ele saber do processo, sei lá, de fazer uma arte. Mas como ele vai trazer todo mundo para executar junto? Porque o sucesso é fazer junto. O sucesso é trazer todo mundo com ele. E essa é a grande questão do mindset.
O que eu vejo? A maior parte dos líderes se tornam líderes pela competência técnica. E aí eles se despontam, porque eles sabem fazer, eles têm ações e tal. Só que depois, como que ele faz isso acontecer sem ele estar no operacional? Então, a liderança é essa mágica que une essas pontas. Então, por isso é importante ele ter essa sabedoria de gerir conflito, de gerir o que não é óbvio para o outro, dele conseguir conversar com as pessoas. Isso é o que vai fazer a liderança ter sucesso. Não tem outra fórmula. Eu quero emendar, porque ele tem que ter essa capacidade de entender os processos, para até orientar as pessoas o passo a passo. Mas, às vezes, ele não precisa saber fazer o processo, né? Porque a gente sempre fala assim, o líder lidera pessoas, e as pessoas lideram o processo. Então, e às vezes, o líder, ele acaba não querendo entender de gente, não gosta de pessoas, então ele se torna um centralizador. E quando chega tudo para ele, claro que as informações têm que chegar para ele, e ele tem que ter a capacidade para quem que eu mando tudo isso, para quem que eu delego isso. E delegar a gente pode falar mais para frente o que é também. E se ele não tem essa capacidade de ter esse conhecimento de pessoas, porque umas são mais rápidas, outras são mais atentas, outras têm mais, né, uma capacidade de estratégia melhor, outra é mais criativa. Então, essa é a capacidade do líder de olhar as pessoas, liderar pessoas, para essas pessoas liderar os processos, mas sempre no direcionamento, né? Nossa, é muito legal isso. E como empresário, assim, a maior dificuldade que eu tenho é enxergar um líder. Então, tipo, como eu posso identificar um líder? Aí fica a pergunta para mim e para as pessoas, né? Eu vejo que deve ser a dificuldade de outras pessoas também, né? Essa identificação de um líder. Como a gente identifica isso num colaborador? Uma coisa importante, primeiro, você olhar com mais razão do que emoção. Porque normalmente no dia a dia a gente vai se afeiçoar com pessoas. E a gente tem uma tendência de enxergar naquelas pessoas até mais do que elas podem entregar. Então eu aprendi algo com alguém muito importante, que é assim, diante de um cargo, eu preciso de alguém para liderar X setor. O que de competência técnica e o que de competência comportamental aquela pessoa precisa possuir para começar um treinamento, para se desenvolver naquele posto. Então, por exemplo, tem gente que vai precisar saber de Excel, tem gente que precisa saber de RD Station, não sei. Mas tá, então diante disso já é uma métrica. E de comportamento? A pessoa precisa ser introvertida ou extrovertida? A pessoa deve gostar de pessoas ou ela pode ser uma pessoa que fica mais sozinha? Então, aí você já vai conseguir enxergar. E tem algo que é insubstituível, que é olhograma e ouvidograma. São os olhos e os ouvidos do empresário, do time. Porque isso vai fazer você notar. Então, são pequenas, na minha visão, as pessoas que se tornam líder dentro de uma empresa, ela constrói pequenas ações diariamente que faz você enxergar ela de forma diferente. Ela se destaca da multidão porque ela é proativa, porque ela é resiliente, porque ela tem atitudes, porque, de repente, ela pega o papel do chão que nem era para ela pegar. São pequenas situações que você fala, poxa, por que aquela pessoa faz e aquela não? Ela se importa com a sua empresa, ela está sempre do seu lado quando você precisa. Então, naturalmente, são pessoas que já estão mais prontas para treinar a liderança. Lembrando que a gente não nasce líder, a gente treina para ser um. Então, todo mundo pode ser treinado para ser um. E essa pergunta, Nath, a gente tem que voltar a responsabilidade para o próprio líder, ou empresário, ou gestor. Porque sempre nos fazem essa pergunta. E a outra pergunta que a Andréia falou é assim, para esta função, para esse cargo, para eu ter o líder do meu lado, quais são as competências? Então, eu quero só fortalecer isso, porque ao longo desses 27 anos, quando eu perguntava assim, para esse cargo, qualquer seja o cargo, quais são as 3 principais competências que hoje a gente fala de soft skills, né? Que esse cargo precisa ter? 99% não sabia me responder. Então, assim, para um cargo de vendas, e a pessoa precisa ser um líder de vendas, porque as competências de vendas na minha empresa
pode ser completamente diferente das competências de vendas que precisa ter para a sua empresa. Então, eu quero puxar uma coisinha antes, é o gestor, o líder e o empreendedor que está buscando um olhar para quem é a liderança dele, para quem tem que ficar do lado dele, ele tem que entender isso, o que precisa, né, esse líder ter para ser competente. E cair naquela e tirar um pouco também, eu vejo, a idealização. Então, eu contrato um líder, um gestor, e caio na ideia que ele vai começar sozinho, como a Andréa terminou a fala dela, né? Vai resolver os problemas. Resolver os problemas. Acabaram, agora eu tenho um líder. Eu tenho um líder, ele resolve aí, e só que tem sempre aquela máxima, né? Ele vai começar o nível 1 que a gente fala, o nível 2, nível 3 e nível 4, para ele, né, delegar também. Então, o líder também passa por essa função. Então, quem aí vai contratar um líder... mas ele já tem uma grande experiência. Aonde? Na empresa da Nath, mas a empresa da Nath é diferente da minha. Não, numa concorrente sua, mas é diferente. Então, a gente precisa entender qual a estratégia que eu, como empreendedor, olha, outro líder, tenho que fazer para acompanhar essa liderança, né? Então, para criar um líder. O líder. A primeira semana eu faço o quê? A segunda o quê? Um mês, 2. E que momento que eu posso já delegar funções? Então, isso serve para tanto criar um líder de alta performance, se eu estou criando, como em qualquer cargo dentro da empresa. Chegou, ele precisa ser treinado, ele precisa ser observado, a gente precisa criar condições. Então, as coisas vão caminhando desse jeito. Então, por isso que eu falo, tira a idealização, chegou pronto. E, gente, ele precisa entender um pouco aquele movimento e você entender das competências que precisa aquele cargo. Você falou do nível, né? Até uma coisa legal, assim, uma observação, que no último Basílias, foi eu, minha sócia e 3 pessoas do time. E aí, o que a gente trouxe, assim, né? Teve outras coisas que daí a gente vai conversando aqui, mas é identificar esses níveis. Porque pra gente, temos um time e tava todo mundo ali, é o time, beleza. E aí, a partir, né, de tudo que vocês passaram lá, a gente conseguiu identificar, bom, essa pessoa aqui a gente tem que estar junto com ela, essa aqui já está mais motivada, essa aqui precisa de mais treinamento. Sim. Então, Perfeito. E é um super desafio para a gente identificar isso, né? No meio de um monte de coisa, ainda identificar o nível da pessoa e, essa aqui é um pequeno líder. E você vê como conhecimento, porque, né, dentro desse workshop, olha a diferença dos resultados dentro da sua empresa. Porque qual é o grande problema da empresa? Eu delego para aquele que ainda precisa ser estruturado. Eu motivo aquele que já está motivado, né? Porque tem toda essa... eu fico pegando no pé naquele que eu preciso falar, poxa, ele já está pronto para eu delegar. Então, quando você... É por isso que a gente fala, a gente não tropeça em montanhas. Montanha está ali. Mas quando você... Né, os pedregulhos, você vai tirando os pedregulhos, como facilita esse dia a dia, como vai ficando mais leve todo esse processo. E como ganha mais dinheiro, né? Teve uma moça esse fim de semana que eu com a Simone fomos fazer um curso e ela é uma gestora de uma empresa bem bacana. E ela estava muito com raiva, assim, né? Daí ela falou, não, só que também não ouve. Ela, porque nada dá certo. Eu falei, me conta um pouco do que não dá certo. Daí ela começou a falar, eu contratei um headhunter, paguei uma nota para ele, e ele conseguiu um gestor para mim. Falei, foi aí que ele não sabia nada da minha empresa. Falei, lógico que não. Você fez um treinamento? Dela ficou brava comigo. Trancou a cara, fechou os braços. Mas é um gestor, é um líder. Ela falou, não, eu liguei naquele headhunter, falei, você vai contratar outro. Falei, você vai acontecer? Você vai investir de novo e vai perder dinheiro de novo. Porque não é ele o errado. Ele trouxe uma pessoa dentro dos requisitos que você passou. A errada é você que não treinou dentro da sua empresa. Daí foi, assim, separação total entre eu e ela. Ela falou, tá bom, virou as costas e saiu. Acho que vai cair do céu um líder. Tem que treinar, não tem jeito. Acho que é tudo pronto, e não é. Não é. E pensando por outro lado agora, o que um colaborador precisa fazer para ele se destacar como líder? Qual a dica que vocês dão para... TBC. Eu acho que esse assunto é fantástico, principalmente nos dias atuais. Primeiro, a gente precisa entender assim,
sempre faça um quilômetro extra. Você chegar dentro de um processo, dentro de uma empresa, né? Dentro de uma dinâmica qualquer, porque a gente tem que ampliar essa questão, não é só na empresa, assim, é na vida também, assim. Você fazer o que todo mundo faz, sinto muito, você está na média e vai ganhar o que toda a média ganha. Se você quer destacar, você quer ganhar o seu primeiro 1 milhão, você quer ter resultados extraordinários, faça um quilômetro extra. Então, não faça só aquilo que pediu para você. Faça mais. Se você está olhando ali, a empresa está com um problema, mas você consegue trazer uma solução e pensar sobre aquele problema, é um quilômetro extra. Se você vai atender o seu cliente e você faz algo a mais para esse cliente, é um quilômetro extra. E aí, a empresa ela está observando isso. Né? E se a empresa também não estiver observando, eu falo assim... O mundo está, você vai, né? Porque eu vejo assim... Essa pessoa não vai perder, né? Não vai perder. Ela está fazendo por ela primeiro. Então, eu acho que a maioria das pessoas está muito nessa sensação da média. Eu já trabalho 8 horas por dia, eu faço tudo que me pedem, eu não falto. Quando eu dava palestra nesse sentido, eu falava assim, parabéns, né? Ótimo. Mas o que você está fazendo a mais? Eu perguntava. Ele fala, não, eu chego todo dia. Você não escutou que eu não atraso, que eu não falto, eu não dou atestado médico? É o mínimo. Fala, isso é o mínimo, você foi contratado para isso. Qual é o extra que você está fazendo? Quais são as melhorias que você está trazendo para a empresa? Em forma de ser mais rápido, ágil, de ser mais sensato, de ter indicadores. Levantei uns indicadores aqui e vi que aquele problema que nós estávamos falando na reunião passada pode ser resolvido diante desses indicadores, sem que o líder precisa pedir. Então, eu acredito muito nisso. Eu também né? acredito, concordo plenamente. E hoje está tão escasso, né? Muito As pessoas escasso. querem menos, fazer menos e ganhar mais. Não existe essa matemática, não combina. Não combina. Então, talvez todo mundo tenha que refletir sobre si. Então, não importa quem está em aspirante de liderança, quem tem o desejo de crescer, tem que pensar grande. Tem que não ser, tem que dar de si. As pessoas não dão de si. A partir do momento que elas começam a trabalhar nesse sentido, elas fazem um quilômetro extra, elas têm ações, elas têm antecipação de soluções de problema. Tem até a cordialidade dentro do conflito, porque também é sobre isso, liderança. Não é só resolver problema, mas como que se resolve? É dando chicotada em todo mundo? Ou trazendo uma harmonia e todo mundo pensando junto? Então, o líder tem essa habilidade também, que também tem a ver com o quilômetro extra. Então, acho que é uma gama de coisas palpáveis, mas as pessoas se economizam muito, têm preguiça de fazer. Então, é aquilo, mas isso eu não sou paga para fazer. Pode falar palavrão? Pode. Vá à merda. Então, você vai continuar sendo do jeito que você é. Simples assim. Estagnado. Estagnado, Tem que pensar gente. grande. Não adianta eu querer sucesso, mas eu não querer trilhar o caminho. Então, o que eu vou fazer de diferente hoje? O que a mais eu vou fazer? O que eu vou trazer de contribuição? As pessoas que se economizam em todos os sentidos, eu faço já isso, então aqui é o meu papel e pronto. Sinto muito. A não ser que ganhe na Mega Sena. Pode ser que tenha uma prosperidade. Vou aproveitar aqui nossa canequinha. Tudo é ótimo, porque bom é bosta, bom é a mediana, é o mediano. Então, por que a gente fala ótimo nas áreas? Porque todos nós temos que ser extraordinários. Fazer o que todo mundo faz, o resultado é igual a todo mundo. Então, essa é a máxima que a gente precisa pensar aí. Legal. E, considerando um líder, como ele pode se sentir à vontade para pedir uma tarefa para o liderado? A vontade, como você fala assim, confiante ou pedir mesmo? Pedir. No dia a dia, assim. Se o líder ele leva a equipe, né, nessa influência, ele é o modelo, ele é inspirador, isso é muito natural, porque isso nós estamos falando, Nath, de algo que é fundamental, que está sendo debatido muito nos dias atuais, mas que, ao montar uma empresa, precisava ter a cultura da empresa. Se a cultura da empresa é desse líder que inspira, que ouve, que direciona, que tem um posicionamento, sabe a hora que tem que estar no jogo, uma hora que ele tem que estar ali na arquibancada, que busca conhecimento, que tem feedback. A Andréa fala muito no Basílio sobre feedback, porque feedback
é um presente que o líder dá para a sua equipe, né? Porque ele está clareando para a equipe aquilo que precisa consertar ou para aquele colaborador, né? Aquele liderado. Então, se tem essa cultura, ele não tem receio nenhum. Ele vai falar, porque assim, quando a gente se posiciona, e às vezes a gente tem que dar uns puxões de orelha como líder, o liderado vai agradecer, porque fala, poxa, eu não tinha percebido isso, nossa, gratidão. É claro que nenhum ser humano gosta de receber feedback. Mas se a cultura... né? Eu que o digo. Porque ainda, né? Claro, ninguém quer. A gente sempre quer acreditar que a culpa daquilo não tá dado certo na nossa vida é do outro, é do mundo, do mercado. E quando você recebe um feedback que você não está enxergando, que é você que está ali emperrada... E uma coisa que eu percebi, tá, levando o feedback, que a gente sempre acha que o nosso é mais pesado, né? Sempre acha. O meu foi mais pesado. E ela foi mais dura comigo, né? Que não, coisa. Não, tá aqui dentro, né? Tá aqui dentro, né? Porque aí realmente dói, mas aí se a cultura está inserida, se todos os dias tem ações, tem aplicabilidades diante dessa cultura, de uma visão, de uma missão, de valores de uma empresa, ele não tem receio, né? É chegar, é conversar. A gente fala muito, né? Numa triagem assim de psicologia, isso é ser fenomenologista. Fenomenologista é assim, eu preciso falar para a Andréia o que ela precisa ouvir, mas eu amo ela incondicionalmente. Tipo, eu falei para ela, dei o feedback, ok, deixa ela processar. Sai normal. Vamos almoçar? Vamos tomar um café? Então, quando você cria essa cultura, você vai ter essa liberdade com muito mais facilidade, Sabe né? uma coisa legal, né? De repente, até pensando na sua empresa, que é uma empresa tão dinâmica e você lida com algo tão importante nos dias atuais, começa a falar disso dentro da sua organização e para quem está nos ouvindo a mesma coisa. Então, já combina com as pessoas. Olha, aqui dentro a gente tem uma comunicação clara. O que significa isso aqui dentro? Significa que a gente vai ter reuniões, às vezes, muito duras. E isso não é sobre as pessoas, é sobre o que tem que ser feito. E também nós não vamos ficar de mimimi por trás. A comunicação é reta. Então, se eu tiver alguma coisa para falar para você, é para você. Se eu tiver que falar com o outro, é com o outro. E assim a gente se entende. Então, você já deixa avisado. Então, não vai ser surpresa. Porque, pensa comigo, do que as pessoas reclamam nas empresas? Da fofoca. 99,9%, falando de líderes e gestão de pessoas, o que as pessoas reclamam? Da fofoca. Então, ele não fala para o liderado, ele fala para a equipe inteira aquilo que aquele liderado precisava ouvir. Cara, avisa que você vai falar para ele, não é mais fácil? Então, aí tudo que você vai falar, não vai ficar assim, será que falou para outro? Não, falei para você, acabou. Aí senta e resolve, os conflitos resolvem. E é muito legal isso que no Basílios também falou bastante, e é uma coisa que eu fazia errado. Então, eu achava que, dar feedback, eu podia tomar feedback também. Então, aí no Basílios vocês falam, né? Tipo, não, o feedback, ele é único. Isso. Você vai dar, pronto, acabou, dorme com aquilo. E aí a gente começou a identificar isso. Mas eu tenho muita dificuldade em chamar e dar o feedback. Aí até vai uma pergunta muito pessoal. A gente tem uma cultura remota na agência. Então, independente de quantas pessoas estão trabalhando presencial, a gente se comunica através do Slack, que é o nosso canal de comunicação. Eles são da mesma cidade? Sim, todo mundo de Limeira. Tá. Então, vocês estão... Às vezes, vocês estão no mesmo escritório e tá todo mundo se falando pelo chat. Pelo chat, porque tem gente que tá em outro lugar. Tá. Então, a gente sempre se comunica por mensagem. Às vezes, a pessoa tá na minha frente e a gente tá se comunicando por mensagem, justamente para isso. Tipo, você vai falar alguma coisa de algum cliente, todo mundo do time do cliente tem que saber o que tá acontecendo. Evita conversas de corredores. Que a gente Perfeito. Um feedback, sempre olho no olho. Eu sou 100% a favor do tete-a-tete. Andréia, não dá para ficar tete-a-tete, porque tem pessoas da minha equipe que moram em Santos. Ok, aí é uma reunião online, 1 a 1. Mas, se você tem essa facilidade e a possibilidade de estar no individual, importantíssimo. Por quê? Primeiro, você consegue ler
a pessoa com mais facilidade, o comportamento, o estado de espírito, para onde ela olha, se ela está nervosa, ela não está nervosa. Então, você conduz a fala de uma forma muito mais harmoniosa. Tá. E também faz ela entender o tom da conversa. O que eu brigo muito. Os chats, em geral, eles facilitam a vida, porém, destroem relações. Porque quem lê dá o tom que está no momento, o estado de espírito. Então, se eu tô pé da vida, um ok vira uma guerra. Um tá bem. Se eu tô ruim, se eu tô brava, a pessoa escreve um tá bem no WhatsApp, já vira uma confusão. Mas não. Tá bem, ponto final. Você Isso. mandou ponto final. É o ponto final. Eu nunca pus o ponto final. Vou começar a pôr o ponto final agora. O meu ponto final pode Mas você ficar entende? puta. Às vezes é só uma praticidade da escrita, mas gera muito desentendimento pela fantasia que cria junto. E eu falo de mim mesma. Quantas vezes eu leio, às vezes até uma figurinha de carinha feliz. Eu falo, isso é ironia ou qual é que é? Não tô entendendo essa figurinha. Mas é porque Aquela eu não do tô bem. coraçãozinho, né? Eu não tô bem. Então eu falo, o que será que ela quer dizer com isso que me mandou? Ela, ele, tanto faz. Então, impossibilitou de fazer tete a tete, faz uma ligação de vídeo. É urgente, urgentíssimo, não deu para esperar o horário da ligação de vídeo, porque não tem um lugar, liga. Não deu para ligar? Mensagem de voz, ponto final. O resto eu não faria. Ah, eu preciso colocar ali assuntos pertinentes ao cliente. Gente, isso é alinhamento. Manda ver lá. Ó, fulano pediu para mudar a cor de tal. Tudo bem, tá todo mundo sabendo. Agora, poxa, eu tive uma tratativa ruim com o cliente. Não foi legal. Alguém do meu time fez uma coisa muito ruim. Então, peraí, vem cá. Agora eu preciso conversar, que eu quero entender o que aconteceu, porque você não tem o direito de tratar meu cliente. E tem um time exato disso? Quanto mais próximo do evento, melhor. Mas você tem que estar bem. Se você tiver pé da vida, isso vai virar feedback. E aí você vai perder seu time. Vai perder o talento. Às vezes o talento erra. Todo mundo erra. Nós erramos, todo mundo erra. Então, se você não estiver bem, você vai... Aí aquele talento fala também, agora já perdi a confiança. Feedback é pautado em confiança. Não tem problema falar o que for, não tem problema. Mas tem que existir uma confiança que você está falando pro bem, que você não está humilhando, que aquela pessoa acredita em você. Mas dependendo do estado de espírito, a gente, quando está com raiva, a gente fala coisas que não precisariam. E o tom de voz, né? E eu acho que também o time é você ver do outro também. Que às vezes o outro está nervoso ou está ansioso. Então, não dê esse feedback primeiro, pontual, que seria necessário. Mas eu gosto de usar, que a gente usou muito no Masterclass do Basílios, né? E que a gente fala do POV, né? Eu percebo, observo e vejo. Então, quando você vê que o clima está muito... Ela está estressada, né? Ela pessoa, você pode entrar com essas frases. Ai, Nath, eu estou observando que hoje você está bastante ansiosa, eu vejo aí você um pouco nervosa, o que eu posso fazer por você? Então, aí você abre e, às vezes, daí você não precisa nem dar o feedback, porque você está falando, né? Você viu a pessoa fazendo, sendo rude com o outro, sendo rude com o cliente. Então, quando você abre, né? Eu observo que você está ansioso, que você está né, estressado, o que eu posso fazer por você? Está acontecendo alguma coisa? Aí você pode minimizar o feedback para não deixar tanto tempo. Mas a gente olha os dois lados. Outra questão, eu vejo também, Déia, que é ótimo, né? Eu acho que online hoje, o chat, é o que você falou, a gente também tem grupos de consultorias, vários consultores, põe tudo num pacote só para a gente saber. Mas é individual o feedback ele tem que ser individual, e quem vai dar, o líder, ele tem que perceber o tom de voz, o corpo e a palavra, sendo que 58% o outro vai estar atento na sua expressão corporal, 33% no seu tom de voz e 7% apenas na sua palavra. Então, às vezes, não é a palavra que ofende, mas assim, poxa, eu tô vendo hoje você aí, criticou o outro, falou com o outro, pelo amor de Deus, né? Pronto. Perdeu um colaborador. É o tom, né? E aí, quando eu entro, Nath, eu estou observando, eu vi a parte da manhã, você estressada, eu vi que você não conseguiu concluir a sua tarefa. O que está acontecendo? O que eu posso ajudar? Você quer compartilhar isso comigo? Olha que diferença. Eu não estou falando assim, ai, Nath, querida, olha, eu estou vendo você. Irritante, né? Porque, assim, as pessoas confundem, um líder servidor,
Não, o líder tem aquilo que você falou, ele tem que ter o posicionamento. Então, essa cultura ela vai criando. Às vezes a pessoa fala, não, eu realmente eu estou com alguns problemas. Você quer tomar um café? Vamos tomar um café? Então, tudo isso é uma sabedoria de uma liderança. Mas ele não está perdendo tempo? Não, perdendo tempo é deixar a pessoa estressada, ele estressado e o cliente sem um resultado, né? Então, eu vejo que a gente precisa, por isso que o líder, ele olha, quando eu falo na arquibancada, ele está olhando para tudo isso. Ele precisa conhecer de pessoas. Hoje nas áreas é muito comum, se alguém chega, alguém pergunta, você está bem? Porque eu falei, nossa, mas como que será que as pessoas sabem, né? Ela falou, você queria chorar, né? Imagina, eu não queria chorar, fiquei refletindo. A gente já conhece, o líder já conhece o outro, então nós temos que ter essa sabedoria de saber lidar e entrar nesse feedback, tá? Legal. E de todas as características que um líder precisa desenvolver para se tornar um líder, qual que vocês acreditam que seja mais difícil, assim, a maior dificuldade? Eu tenho o meu palpite, posso falar? Pode. Eu tenho o meu também, acho. Eu acho que um líder sem autoconhecimento, ele não vai conseguir fazer nada disso que a gente acabou de falar aqui. Então, eu sou da máxima assim. Primeiro, você é um líder, você tem que ser um líder de si. Estou batendo muito nessa tecla, porque eu também, né? Eu não nasci liderança. Talvez eu tinha mais espontaneidade, mais extroversão. Tava lá o povo brincando na rua, eu brincava tal. Mas eu precisei entender, eu tinha essa expressão, né? Como que a gente pode dizer assim, ser mais ativa. Mas eu não sabia que eu tinha que ouvir o outro. Imagina, eu era assim, eu via ninguém, né? Eu que comandava mesmo. Vamos fazer a quadrilha aqui da festa junina, era eu que estava lá puxando, né? Então, quando eu fui buscar o meu autoconhecimento, porque a turma, né, falava muito, você fala bem, você se comunica, você é uma líder e tal, mas eu tinha falhas no meu processo. Quando a empresa foi começando a crescer, eu ter que lidar com time, com equipes e tudo mais, peraí, como que agora, né? Daí elas muito educadas, não, é que quando você fala, você explode. Como que explode? Aí a André um dia deu um feedback para mim, né? Muito lá atrás, ela falou assim, Big, calma, boss, porque tá tudo na sua cabeça. Começa do início, porque tava tudo na minha cabeça, eu chegava para ela falando como se ela tivesse já envolvida no processo que eu tava. E esses feedbacks foram fáceis de ouvir, alguns que eu ouço ainda. Não, mas isso me serviu para eu buscar esse autoconhecimento, buscar ajuda, não é porque eu sou psicanalista, né? Terapias, mentorias. Como eu melhoro essa minha audição? Se a minha rapidez é a fala, porque às vezes eu sei o que ela quer falar para mim e eu não respeitava o final. E hoje eu escuto, né? É claro que é um trabalho interno. Então, eu comecei a ouvir as minhas emoções, eu comecei a perceber vivamente como eu fazia, perceber meu tom de voz, porque meu tom de voz é alto, eu gesticulo demais, né? É da minha natureza. Então, o quanto isso impactava ou não. Então, eu acredito assim, se eu pudesse aqui ter 1 minuto para falar de algo para a liderança, seja líder de si, para que você possa ser líder do outro. Concordo plenamente. Aquela máxima que eu vou, né, que eu adoro. Então, se faltar oxigênio no ambiente, vai descer as máscaras, coloca primeiro em você, para depois você cuidar do outro. Então, se você não tiver esse autocuidado, esse autoconhecimento, você não lidera uma equipe e nem relações. Você não desenvolve musculatura de liderança. Musculatura de liderança. Você não desenvolve inteligência emocional. Acho que liderar a si mesmo, ter esse autoconhecimento, é desenvolver a inteligência emocional, de ouvir, de falar, do gesto, de tudo. Legal. Então, não tem como. Não, tem que liderar a si mesmo primeiro. E entra vocês falando assim, me veio uma coisa na cabeça que é muito a rotina, né? Tipo, às vezes eu tinha muito isso, odeio rotina, mas a partir do momento que a gente não cria uma rotina para tudo, só a rotina do trabalho ela não funciona. Rotina então, saudável. É a rotina para o treino, a rotina para dieta, a rotina para o trabalho. Então, entra tudo isso do autoconhecimento. Né? Enquanto eu não conhecer e entender o meu limite, o meu horário, enfim, priorizações, legal. Disciplina, é tudo isso. A gente não foi treinado para olhar para nós. Nós somos treinados para olhar para fora, para olhar para o outro. Então, o que passa aqui dentro é determinante para as ações que eu vou ter. Então, só que como eu não fui treinada para olhar para dentro, só para fora, eu vou fazendo. De que jeito? Eu estou conectando pessoas? Eu estou tendo progressos? Eu estou evoluindo como ser humano, como empresária? Sim ou não?
Porque tem a ver com o que está dentro. Sim. A partir do momento que as pessoas aprendem conosco, que é uma metodologia exclusiva, a desenvolver-se dentro, fora é só uma consequência. A gente reflete para fora o que tem dentro. Então, se a gente tem refletido uma liderança ruim, é porque a gente está com uma liderança ruim de nós mesmos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Então, essa matemática tem que ser invertida. Aí, as técnicas de qualquer ferramenta técnica vão funcionar. Por que não funciona? Por que a gente sabe que o nosso método dá resultado? Porque a gente vai ensinar a unir as pontas de você, o como você fala, como você põe em prática e a ferramenta em si. Porque ferramenta por ferramenta, tem zilhões na internet. Os aplicativos dão. Só que não se trata disso. Se trata da gente inspirar o outro a fazer conosco. E, Andréia, essa pergunta, a gente vai, toda pergunta a gente revisita muita história. Então, há 27 anos eu iniciei esse processo e eu trabalhava com as lideranças dentro das empresas. Foi esse o começo, oratória, administração do tempo. E eu lembro que eu falava assim, a diferença entre chefe e líder, né? E aí, passado 27 anos, né, eu poderia pensar assim, nossa, isso é muito antigo, eu não vou dar mais esses exemplos, né? E quantos chefes ainda existem no mundo? Nossa. Mesmo nesse mundo de alta tecnologia, as informações rápidas, em qualquer sentido, né? Na internet, você não precisa... Na minha época, eu tinha que ler a Barça, eu tinha que ir na biblioteca, não tínhamos tanto acesso assim. Então, eu vejo que hoje, a grande dificuldade, se eu não tenho esse autoconhecimento, eu me torno um chefe. E o chefe, ele é rotulado porque ele é assim, ele é muito grosso, ele quer que a coisa seja na hora, ele é centralizador, ele não olha para as pessoas. Então, engessado, né? É muito engessado. Então, hoje a gente escuta pessoas que chegam até nós, seja no Basílios ou no Kiron, e fala, eu tenho medo de ser líder às vezes, ou porque eu tive líderes que foram muito grotescos, foram muito, eu quero usar uma palavra chique aqui, né? Estou me policiando. Foram muito mercenários mesmo, que gritam, que batem na mesa e acham que isso funciona. Funciona momentaneamente, porque se eu bater aqui na mesa, sai todo mundo correndo. Mas eu brincava e falava assim, né? Mas não pede um cafezinho, porque vai vir com guspe. Porque a partir do momento que você fere o outro com a sua atitude, não precisa palavrão, não. Porque eu pedi, por favor. Não, você fere com essa agressividade, com essa grosseria. Então, o outro, eu brinco, pedi um café, o café vai vir com gosto, porque você feriu. Então, o líder, por isso que todo esse tempo, muitas, desde Yogi Mandino, que fala de liderança, o Dale Carnegie, que também fala de liderança, que são livros de 80 anos. Napoleão Hill, e lembrando aqui a própria Bíblia, Jesus Cristo, um próprio líder, né? Ele falava em parábolas, ele queria ensinar e ele ouvia, ele fazia as pessoas refletirem. Esse é o papel da liderança. Mas até hoje, em 2023, ainda temos essa discussão entre chefe e líder. E ainda existe bastante chefe. Muitos, que pena. Mas que bom. Bom, não é bosta, que maravilha. Tem as Aros aí para aprender a liderar no nosso Basílios. Mudar esses chefes. Mudar esses chefes. Essas 8 horas aí mudou seu mindset, né? Até que você veio para o Kiron. Foi até uma coisa muito legal, assim, que quando... Até falei em aula. Quando eu falei para eles, olha, gente, vem cá. Eu vou fazer as Aros, vou começar o Kiron. Aí já tinha uma parte lá que... Eu falo alguma coisa e eles falam, sim, sim. Aí, do nada, eu gostei. Aí alguém responde, eu também. Tipo, eles foram um dia e eles sabem exatamente onde eu tô. Que é a hora que eu falo André, a hora que eu falo Simone. Então, é muito legal que meio que trouxe uma conexão forte já de não ter aquele preconceito. Agora eu tô lá naquele curso, sabe? Amanhã a gente vai fazer a nossa primeira reunião de Excelente Dia. Que delícia. E aí... Eu falei assim, olha, vamos o tema da reunião é a gente discutir um nome para nossa reunião. Porque a gente vai criar um nome para ela e tal. Isso. E aí eles já estão, tipo, mandaram algumas opções. Nossa, depois eu quero saber que vai vir criatividade na certa. Pode deixar. Nossa, vai vir um baita nome. Vai ser bem legal. Gente, eu postei no meu Insta e abri umas perguntas lá, abri a caixinha de pergunta. Sim. E aí tem gente que mandou perguntas para fazer para vocês. Manda.
Como tá aí? Tá de boa? Tempo? Posso fazer? Tem bastante pergunta. Dá? Temos Dá pra ir? Uns Vamos lá, 15 então. minutos. Vai ser tipo... bate e volta. Tá. Você podia fazer pra lá e pra cá. Vai assim, vai mais pode mais ser. assim, ó, papa buff. Tá, então vamos lá. Pra Qual quem a vai grande- primeiro? Pra você. Ah, tá, gratidão. Qual a grande sacada da psicanálise na liderança? No que ela ajuda? Autoconhecimento. Qual a importância de um líder ser exemplo na empresa? É tudo, né? Se ele não for exemplo, realmente a empresa não tem uma cultura, as respostas demoram para chegar, os resultados demoram para acontecer. Não? Essa aqui vai complementar. Qual a importância da cultura nas empresas hoje em dia? É a base. Se a gente não tiver cultura dentro da empresa, fica todo mundo desgovernado. Precisa ter esse alicerce. Missão, visão e valores. Alicerce a liderança, os resultados da empresa e o crescimento. Exato. Legal. Como você identifica a oportunidade de desenvolver a liderança na cidade e região? A gente, como usuários, é isso que eles estão perguntando? Aham. Se a gente fez o curso Basílios, é porque a gente começou a perceber que as pessoas queriam fazer um curso das Aros de liderança, que a gente tem um curso mais robusto, né? Então, nós criamos o workshop, nós estamos na 3ª edição, por pedidos das pessoas. Então, a gente vê que tem muita gente interessada a se desenvolver na nossa região como uma liderança, que isso é muito grato para nós. Nossa. Muito grato. Legal. O que te motiva e te dá combustível? Propósito. Eu amo fazer o que eu faço. Qual foi a maior situação que te fez refletir em fazer o que gosta? Maior situação, nossa! Eu acredito sempre que quando eu vejo os resultados dos clientes financeiros, pessoais, espirituais, conectando melhor os seus negócios, conectando melhor as suas relações, quando a gente escuta isso, realmente me dá uma emoção de falar assim, uau! Todo caminho. Todo caminho. É isso mesmo. Existe alguma dificuldade em manter a posição de liderança? Dificuldade? Só se o líder tiver na dúvida se é isso que ele quer. Não, pra você. Pra mim? Você está entendendo pergunta que as pra perguntas você? para nós? Dizendo que Pra mim, Você nenhuma. sente alguma dificuldade em manter a posição de líder? Putz, não. E eu até refleti esses tempos aí com uma pessoa que me perguntou algo parecido e eu comecei a perceber, eu não organizava quadrilha nem nada disso, mas eu não sei não ser líder. Em todos os lugares que eu passei, porque eu trabalhava antes, eu não tenho um leque gigante de trabalhos. Eu sou meio geração baby boomer. Eu vou dando um jeito para eu preciso, eu gosto de estar nessa posição. Eu gosto, então não tem dificuldade. Legal. E agora? Já passou por algum momento em que seu trabalho foi questionado por ser mulher? Nath, você acredita que todo mundo faz essa pergunta para mim? Eu comecei há 27 anos, né, atrás, onde que a maioria eram homens que faziam isso que a gente faz hoje, palestras, consultorias. E ainda é, né? E ainda é. Só que toda vez que eu me pergunto isso, eu falo assim, eu não sei, porque eu não olhei para isso. Eu olhei para o objetivo. Então, quando me contratavam para uma consultoria, qual era o foco? Negociavam comigo, eu aceitava e estava lá. E sempre impus o respeito. Eu acredito que muito é o seu posicionamento. Lidava com muitos homens, viajei muito o Brasil todo e tinha uma curiosidade. Nossa, seu marido ficou em casa? Você ficou uma semana lá, né? Então, eu estou 31 anos com o Fred hoje, um grande parceiro, um grande homem, que a gente sempre na conversa, né? Ele entendeu o que eu queria fazer. Então, quando as pessoas iam me cumprimentar, eu cumprimentava olho no olho, apertava a mão e falava assim, essa sou eu. E você chega até aqui. Então, eu acredito que eu sempre pus essa imposição e essa posição e não olhei para isso. Se tinha alguém lá, eu não deixava ele fazer a gracinha comigo. Eu não deixava, com o meu posicionamento. Não, porque eu vejo, quero abrir esse espaço, a turma fala, por que você não abre o empreendedorismo feminino? Eu nunca levantei uma bandeira.
porque eu tenho ideias um pouco diferentes dessas pessoas, porque a gente precisa entender a história de cada um, né? É lógico que nós não estamos falando aqui de feminicídios e coisas desse tipo e tudo mais, né? Mas, assim, qual é a nossa postura também enquanto mulher, enquanto ser humano? Como que você se posiciona nas suas ideias? Enfim, eu fico até emocionada com isso, que eu venci hoje. Eu tenho empresas que eu estou há 23 anos fazendo consultorias. Hoje eu vou lá tomar café, que tem outros consultores, e vejo um respeito hoje comigo, com a minha família. Todo mundo gosta do Fred, todo mundo começou a gostar do Fred por tabela comigo, pelo respeito. Então, acho que a gente tem que olhar para isso também, tá? Nossa, que legal isso. E é muito legal isso, que faz um mês, mais ou menos, eu fui convidada para um bate-papo de empreendedorismo feminino. Tá. E a primeira pergunta foi essa. Como me sinto uma mulher empreendedora, porque mulher empreender já é o mínimo, né? E eu fiquei falei, nossa, vai parecer mentira. Daí eu até falei isso lá, falei, vai parecer mentira se eu falar isso, mas eu não passei por nenhuma dificuldade, mas com certeza porque eu não estava focada nisso. Então, os clientes que são clientes a maioria homem, a gente tem uma super... a gente se dá muito bem e sempre com muito respeito. Então, não estava olhando para esse lado também. Olha. Então, eu me identifico muito com a sua resposta. Que legal. Que legal. Agora, para você, no mesmo sentido. Já sentiu dificuldade em empreender sendo mulher, mãe, dona de casa, esposa? Não, também. Acho que eu vou muito na linha de vocês duas. Se eu tenho um objetivo, eu foco nele e vou atrás. Então, dificuldades vão aparecer o tempo todo, independente. Priorização, né? Mas eu acho que quando você bota foco e tem ação, as coisas fluem. Legal. Onde a gente deposita energia, né? E agora, as duas têm que responder essa. Qual foi o momento virada de chave na vida de cada uma? Aí eu vou começar. Então fala. A minha virada de chave foi, de fato, quando eu conheci a Zaros. Em 2011, eu vim para o mundo empreendedor. Fiquei refletindo que eu sempre, de uma certa forma, fui, porque eu já vendi várias coisas na frente da minha casa, porque meu pai falava, eu queria várias coisas, mas não tinha uma coisa específica, eu queria ter minha independência. Ele falava, eu pegava as frutas de casa e os gibis, que eu era assinante de gibi, para vender. Não dava em nada, mas eu tinha tentativa. Mas aí, quando eu conheci a Zaros, que eu fiz o Kiron, o curso de empreendedorismo, aí foi a virada de chave. Legal. Bom, a virada de chave minha foi o autoconhecimento. Eu vou repetir isso. Já respondi isso várias vezes. Não tem porque as pessoas... É um momento único, acho que foi, né? Então, foi assim, quando eu entendi que eu era capaz, eu entendi as minhas competências. Então, eu falei, bom, então é esse caminho que eu quero seguir. Então, eu, de professora de educação física, de magistério de educação física, me tornei uma empresária. Não foi do dia para a noite, então essa virada de chave foi essa busca do autoconhecimento e vendo assim, poxa, eu sou capaz. A competência, poxa, é verdade. Hoje nós estamos indo para um outro salto das Zaros, que dá dor de barriga, entendeu? A gente precisa falar isso. Dá um medo, mas assim, essa confiança, não fazendo coisas sem pensar, né? Existe uma estrutura, um modelo de negócios. Então, é uma outra virada de chave que não é fácil, porque a Zaros, ela começa comigo, depois ela tem uma outra estrutura, começamos a agregar mais pessoas que queriam estar dentro dessa cultura, e isso foi fantástico. Eu entendi que eu era o produto, que eu precisava multiplicar esse produto. E todas essas fases foram medos, mas com autoconhecimento, então foram muitas viradas de chave. E hoje, aqui, nesse momento, nós estamos... Está me arrepiando aqui. Nós estamos com uma... Eu estou tendo que ter uma virada de chave muito grande, porque é lógico que a gente fica apegado ali, eu quero ir lá dar aula para vocês, eu quero estar em todos os momentos, e estou entendendo que essa vida, dentro do autoconhecimento, eu tenho que ter um outro posicionamento dentro do meu negócio, para o meu negócio crescer, para dar oportunidade para todo mundo crescer. Então, acho que a gente precisa olhar, né? Quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente vai fazendo as viradas de chave ao longo do tempo. Legal, gente.
Foi um prazer. Ai, já acabou? Gente, você sabe que essa maratona me deu medo, né? Nossa, mas você mandou muito bem. Mandou muito bem. Nasci pra isso. Ai, eu acho, né? Ó, a partir de agora eu quero TBcast assim, né? Pergunta, legal. resposta. Você Foi conduziu massa, né? super Né? bem. Legal, super fico bem. feliz. Apesar de umas perguntas do nada, assim. É. Né? Ah, mas a Essas gente tá aqui pra é isso, não é? interessante, né? As perguntas que as pessoas fizeram, mandaram para o seu Instagram, eles têm Curiosos, curiosidade de né? saber o lado nosso, né? É. Líder. Muito, que legal, foi muito que legal. bacana. Foi muito massa. E até a hora que eu vi o tanto de perguntas, eu falei, nossa, que legal, que realmente eles estavam interessados em saber. Quero ver todo mundo assistindo agora. É, eu isso fiz a aí. pergunta. É Isso isso aí mesmo. Marque a gente aí. Nath, eu quero agradecer muito você. Eu que Foi muito agradeço. legal essa experiência. Foi. Por isso que a gente tem que sempre uma virada de chave, sempre tem que inovar, buscar conhecimento, uma nova forma de fazer. Então, venha mais para o nosso TBcast. Só chamar que eu Você venho. agora tem portas abertas aqui. Obrigada. Agradeço a Deia, que é sempre uma Eu que parceira. agradeço, eu que agradeço. né? Foi uma delícia. Foi uma delícia, eu me senti muito bem. Me Eu senti, também. olha, me senti lá onde que eu estaria, onde que a gente estaria, lá no, né? Em algum lugar, assim, fazendo uma coisa bem bacana. Mas Azaros é isso, gente. Azaros o pessoal voa aqui, né? Não sou eu. Azaros é isso, Azaros é esse crescimento, é esse TBC. Temos Basílio. Basílios, ok, já me corrigiram. Basílios será ministrado por mim e pela Andréia. A Nath foi uma Basílias. Foi, vale a pena. Valeu Muito a pena, massa. né? E Foi o passaporte pro Kiron. Proquiram. Você, Fui no Basílios, eu muito. fui no que teve antes. Mageus? Fui no Mageus, fui no Basílios e falei, tô preparada. Tá preparada, tá preparada. gostei. Vem aqui para Azaros, então, dia 28 agora de Outubro. outubro. A gente espera vocês lá. Tá joia? Gratidão, primeiro vídeo, gratidão, Renan, nosso marketing, gratidão, Mix Gráfica e esperem outros episódios. Gente, Beijo. um beijo. Beijo.